Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como que eu faço para estar testando os anúncios. Mas antes disso, clica no botão do like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar atento às próximas novidades. Vamos lá, eu estou fazendo esse vídeo porque um inscrito comentou aqui em um dos meus vídeos que eu falo sobre Call to Action, que eu vou deixar aqui em cima para você também saber da novidade que o Facebook liberou, que muitas pessoas que começam hoje a fazer anúncios, ou ela tem a verba limitada por insegurança, ou até mesmo o cliente de você, que é gestor de tráfego, tem a verba limitada e não sabe como está fazendo o teste. Antes de tudo, já te digo que fazer teste com verba limitada não só demora mais tempo, como também é um pouco mais difícil. Por quê? A variável dinheiro, cash, ela é muito importante na hora de testar. Quando eu tenho um cliente com orçamento é reduzido, eu demoro muito para poder testar tanto os criativos quanto os públicos, porque são as principais variáveis, Criativo, copy e público. Óbvio que existem outras variáveis, mas hoje eu vou estar falando desses três aqui porque são muito importantes. Então, quando eu tenho um cliente que o orçamento é maior, essa agilidade na hora de testar, ela se destaca muito mais rápida. Então, por exemplo, de repente se eu utilizo um cliente que gasta R$ 30 por dia, que é um orçamento baixo, eu demoro muito mais para poder saber se aquele anúncio está dando resultado ou não do que um cliente que gasta R$ 100 por dia. De repente, esse cliente que gasta R$ 100, quando eu subo de manhã e eu olho à tarde, eu já sei o que está dando certo, o que não está, eu pauso e dou sequência. Agora, se eu tenho um cliente que um orçamento é limitado, que foi a dúvida até do Ariel, daqui do canal, eu fico restrito a alguns testes. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Antes de tudo, vamos para a tela do meu gerenciador, que acho que vai ficar muito mais visível o que eu vou falar para vocês. Pronto, pessoal, aqui na tela do meu computador eu vou mostrar para vocês. Aqui é um cliente meu, ele é um orçamento bem mais alto, para vocês terem noção, ele tem duas contas, e só em uma delas, a gente está do dia 1º ao dia 9, já gastou quase R$ 3.000. Então, um cliente que é uma verba um pouco mais elevada, mas eu vou pegar uma campanha aqui, pegar essa campanha aqui, do Conjunto Berlim. Eu estou utilizando alguns públicos aqui para eu testar. De imediato, eu já adianto a você que é muito importante a gente ter a ciência e o alinhamento de expectativas com o cliente, que é necessário a gente separar uma verba para teste. Geralmente eu separo 20% para teste. Então, Douglas, eu tenho R$ 1.000 para poder gastar nessa campanha. Como que eu faço para poder testar? Eu pego esses R$ 1.000, pego 20% de 1.000, vai dar R$ 200. Nesses R$ 200 eu vou testar. Eu vou ter a liberdade de testar. Aqui, por exemplo, aqui eu só vou poder gastar em média de R$ 12 a R$ 18. Mas como vocês podem ver, eu estou gastando R$ 36 por dia. Por que eu estou gastando R$ 36 por dia? Porque eu estou utilizando a verba para teste. Como vocês podem ver aqui, eu já gastei R$ 111. E por que eu estou testando? Porque eu quero ver qual o público que é o mais interessante para eu estar aportando a verba que eu tenho disponível. Então, como que eu faço para poder testar? Eu pego a verba de teste, vamos supor, R$ 1.000, R$ 200. Eu pego esses R$ 200 e monto primeiro o funil estratégico. Montado o funil estratégico, eu vou saber dali qual é o teste que eu vou fazer. Primeiro tem os públicos que eu vou testar, eu seleciono um público entre interesse específico, interesse concorrente, como é desse cliente aqui, interesse desconto, envolvimento. Eu pego todos esses públicos para poder testar e vou vendo qual que está tendo a melhor performance. Esse anúncio, eu subi ele no dia 6/7. Então a gente tem aproximadamente aí uns 3 dias dele rodando, botar 2,5, 3 dias, e a gente já consegue ter alguns pontos de partida para poder estar seguindo com as otimizações e filtrar qual o público mais interessante para esse tipo de produto e, consequentemente, para esse tipo de anúncio. Aqui, como vocês podem ver, nós tivemos um total de 30 conversas nesse período e tem algumas campanhas que estão com custo mais reduzido e outras que estão com custo mais elevado. Logo de cara, eu vejo que o público aberto, por mais que esteja com R$ 6, não é tão atrativo eu continuar com ele ativo, porque ele está custando quase o dobro da média das outras campanhas. Então não é tão atrativo. Aqui também o público de envolvimento também não é tão atrativo continuar. Só que eu deixo uma ressalva. A gente entende que o público de envolvimento é o público morno. E todos esses públicos aqui são públicos frios, exceto o de envolvimento. Então quando eu falo isso, eu entendo, eu suponho que eu vou pagar mais caro em um público morno, assim como eu vou pagar mais caro também no público quente do que de um público frio. A gente tem que ter esse nível de discernimento. Aqui eu vou pausar, porque de fato está muito mais caro. Geralmente eu costumo tolerar ali o dobro do custo do público frio, mas aqui a gente está falando de quase 3 vezes, não é tão saudável continuar.
Então aqui eu já separei dois públicos que não estão tão atrativos, né? E aqui eu fico em dúvida dentro desses dois. Eu costumo também olhar a nível de anúncio, para poder entender. Nesse caso aqui eu estou usando um criativo só, não tem nem o porquê eu olhar a nível de anúncio. Mas aqui eu vou deixar esses 4 aqui ativos e vou ver como é que amanhã vai ficar. Mas é basicamente assim que eu faço os testes. A gente tem que ter esse nível de discernimento para poder entender que o teste é a primeira etapa de uma campanha, quando ela está rodando, que vai definir o futuro dela. Não adianta nada a gente subir uma campanha sem fazer teste. Às vezes a gente acha que aquilo ali está sendo assertivo, que o público está certo, que o criativo está certo, que a copy está comunicando, mas na verdade não está gerando resultado. Então aqui vai uma dica para vocês. Sempre tente procurar saber do feedback do seu cliente se está convertendo ou não. Aqui eu pausei 2 conjuntos, que são na verdade 2 públicos diferentes, mas eu estou em contato diariamente com esse cliente para poder saber o que está funcionando, o que não está. Como vocês podem ver, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos, de fato, para esse cliente. Então, diariamente eu vou pegando as métricas dele, de quantas pessoas estão chegando, não me baseio só pelo gerenciador, pego também as métricas no WhatsApp e vejo os fechamentos dele, porque isso também contempla o teste. O teste não é só olhar para dentro do gerenciador. Eu posso até trazer aqui um exemplo prático. Eu tinha um cliente que ele era do nicho de purificador de água, sabe? Aqueles filtros que coloca em casa, da Soft, e a gente enviava dezenas, na verdade centenas de mensagens para ele mês. E aí um dia a gente implementou, né, essa cultura de feedback, então a gente semanalmente fala com o cliente: pessoal, queria que vocês enviassem feedback para a gente para poder entender melhor como é que está sendo as vendas, se você vendeu ou não vendeu. Essa semana nós tivemos, por exemplo, 100 mensagens, queria saber de vocês. E acendeu o alerta quando esse cliente falou assim: Douglas, olha só, a gente não está vendendo. Chegou as 200 mensagens, tudo curioso, mas não vendemos. Essa foi a resposta. De primeiro momento eu achei estranho. Eu falei até para ele assim: pessoal, mas está chegando gente perguntando de carro ou de filtro? Ah, de filtro. Aí eu já indaguei logo. Falei: pessoal, todo curioso é um potencial comprador. A gente não pode tratar todo curioso como alguém que não vai comprar. A gente tem que tratar como um potencial comprador, que de fato é um potencial comprador. Então eu já coloquei essa pulga atrás da orelha. E aí outra rotina que nós temos é pedir a print das conversas. E isso a gente está falando de campanha de conversas para o WhatsApp, para o Instagram, enfim. E aí mandou. E aí quando eu analisei, né, a gente tem que ter essa análise também comercial, eu entendi o porquê não está convertendo. Por quê? Quando o cliente chegava através do anúncio, o cliente chegava fazendo uma pergunta. E a atendente dele, na mesma hora, levantava mais objeção ainda, em vez de esclarecer a objeção que esse cliente chegou. Então, isso atrapalhava completamente o processo comercial. Então, a gente deu um feedback para ele, ele alinhou o processo comercial, ele mesmo passou a fazer o atendimento, e aí, dentro de uma semana depois, ele já deu o feedback falando assim: Douglas, bati a meta do mês, muito obrigado e tudo mais. Então, assim, foi sensacional. A gente tem que também ter que ter esse olhar comercial. A gente não pode ser mais um gestor Nutella que só fica olhando para as métricas do gerenciador, fica postando vídeo de métrica barata, mas na verdade o cliente não está vendendo. A gente tem que ter a ciência de que o resultado do tráfego pago é o resultado que o cliente passa para você. É o resultado que o cliente fala assim: ó, aumentei o meu faturamento, estou aumentando as vendas, o lead que está chegando ele está convertendo. Então fica esse recado para você. Espero que você tenha entendido, porque de fato isso é um diferencial para você que é gestor de tráfego e para você também que faz os anúncios para o seu negócio. Se você gostou desse vídeo, clica no botão do like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar atento às próximas novidades que eu vou estar lançando aqui nesse local de conhecimento. Se você gostou, comenta aqui embaixo também qual é a sua dúvida, ou então se você está passando por alguma da história que eu contei aqui para você nesse vídeo. E até breve.